É com grande alegria que nós falaremos desse tema bastante relevante para a Igreja do Senhor Jesus, tema este que faz toda a diferença mesmo em nossas vidas, nós que somos da Igreja de Cristo, mesmo aqueles que não têm filhos, podem aprender muito com a palavra do Senhor e ajudar os filhos da igreja. Na verdade, a palavra do Senhor é cheia de instrução para que nós ensinemos aos filhos, e nem sempre está ali dizendo que é o filho legítimo, o filho nascido no lar, mas é o filho que o Senhor dá à igreja, e nós então precisamos ajudar nesse cuidado. A base fundamental, como o reverendo mestre Luciano falou ontem, é a família da aliança de Van Groningen, Gerhard Van Groningen, né, e sua esposa. Hoje também eu vou tomar um pouco de base do Hendricks, Ensinando para Transformar Vidas. O primeiro livro é a Família da Aliança. Ensinando para Transformar Vidas, de Howard Hendricks. Também vai ter um pouco de instrução dele na palestra de hoje. Também de Hernandes Dias Lopes, Invista na Sua Família, Ela é Preciosa. E também Família, Projeto de Deus, Alvo de Satanás, de Nelson Ribeiro de Oliveira Filho e Joás Lousada da Silva. Também esses são os 4 fundamentais. Mas se você trouxe alguns aqui também, que de repente você trabalha com a infância e está pedindo socorro, né, para algumas situações emergentes que acontecem com as crianças a quem você ministra. Então tem aqui Manual de Primeiros Socorros com Crianças, da editora Vida Nova, né? A editora é simplesmente bem conceituada, né? E você pode adquirir esse livro. Inclusive, se você trabalha com adolescentes, tem um manual de primeiros socorros para ministério com adolescentes, né? Então, esse é com crianças. As situações que esse livro contempla são aquelas mais atuais dos nossos tempos, mas também algumas não tão atuais. Atuais como bullying, né? E outras questões ligadas a violência com a infância, mas também abusos e maus tratos, mas também mudanças na família que sempre ocorreram, depressão que sempre ocorreu, mas não tinha esse nome, divórcio na família, problemas quando os pais têm problemas na justiça, dependência química dos pais, doença terminal dos pais. Quando a criança está envolvida nisso, ela precisa de um aconselhamento. E algumas instruções também será ministrada desse livro na nossa palestra que teremos para o Ministério Infantil no dia 16, pela Secretaria Sinodal, no dia 16 de junho, lá na 4ª IPB. Né? Então você também é convidado. Reconectando Gerações, é um livro muito importante também para que a gente entenda mais sobre a nossa geração. Os Horizontes Espirituais da Criança, para quem quer conhecer um pouco mais, além desses 7 necessidades básicas da criança, um livro aí de muitas décadas, mas que é atual. Esse eu não tenho, a minha esposa tinha, emprestou e nunca mais retornou, e nós temos ele agora em PDF, temos ele digitalizado. Se você quiser Ensinando para Transformar Vidas, eu tenho também em PDF, depois é só pegar comigo. O Pai 60 Minutos, de Bob Parsons, é um livro, está aqui atrás, um livro escrito para o pai, que toda mãe vai querer ler. Então é uma coisa muito curiosa, né? Nos nossos tempos, a correria do dia a dia. O Pai 60 Minutos. Criando Filhos para Adorar a Deus, O Início de uma Paixão Eterna, de Petruk Kavanagh. E também Educando Filhas Segundo o Coração de Deus, de Elizabeth George. Tá bom? Então são esses que eu queria apresentar antes de nós instruirmos aqui e começarmos a palestra propriamente dita. Família da Aliança, ensinando filhos, mas especialmente os filhos e a família da aliança. Eu quero convidar os irmãos a lermos juntos os textos de Efésios 6 e Colossenses 3. Efésios no capítulo 6, hoje nós lemos Efésios 5, agora leremos o capítulo 6. E já, se você folhear aí mais umas poucas páginas à frente, você já vai ter também Colossenses capítulo 3. Como são poucos versículos, eu convido a igreja para ler comigo Efésios 6, do 1 ao 4, que diz assim: o lar cristão, filhos e pais. Vamos juntos? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículos 20 e 21, também lendo juntos, os deveres da família. Já meditaram, né, os mestres e doutores que antecedeu, o doutor que antecedeu, sobre o papel da esposa e o papel do marido. Hoje nós vamos falar só o verso 20 e 21, que diz assim, vamos juntos? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Oremos mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra, porção dela que lemos para meditarmos, e sobre uma temática que faz toda a diferença e todo o significado para as nossas vidas, quando nós conhecemos mais dos segredos do Senhor, da vontade do Senhor, do desejo do Senhor para a nossa vida, para a nossa família. E hoje, Pai, trabalhando esse princípio maravilhoso e eterno sobre filhos que honram, filhos que obedecem, pais que ensinam, pais que não irritam seus filhos, pais que criam seus filhos e filhas para a glória do Senhor Jesus. Nós pedimos a Ti, Deus, que com Teu grande, poderoso amor e a Tua muita misericórdia, fale conosco. Tu conheces as limitações de quem está falando, por isso, Pai, o Senhor é digno para suprir cada uma das minhas falhas e falar ao coração da igreja, ministrar ao povo do Senhor, pois nós precisamos da voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós entendemos que esses dois textos, eles estão registrados no Novo Testamento, mas eles não começaram aqui. Esses textos, eles começam, na verdade, com uma fundamentação muito mais distante do que nós, né, podemos ver aqui no Novo Testamento agora, porque há milhares de anos atrás, antes do texto ser escrito, aqui na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, Deus havia no monte falado a Moisés, e ele escreveu as tábuas da lei, e ao escrever nessa intimidade com Deus, ao descobrir a vontade de Deus ali no monte, na segunda tábua, hora que começou, hora que abriu os mandamentos da segunda tábua, estava lá registrado, Êxodo, capítulo 20, versículo 12, assim: honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, o fundamento para que o apóstolo Paulo estivesse agora dando essa direção para a igreja, de fato já é a Escritura mesmo. A própria Escritura dando direção às Escrituras, pois a Bíblia, de fato, revela o que a própria Bíblia, no que a própria Bíblia contém, e ela também é, de fato, a sua própria interpretação. E o cumprimento desse mandamento, propriamente dito, está em Lucas, capítulo 2, se você quiser abrir, quando o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, encarnado, Ele mesmo cumpre cabalmente, porque o ser humano não consegue cumprir. Então, o Senhor Jesus cumpre esse mandamento em Lucas capítulo 2. Eu vou ler o versículo 40, e depois os versos 51 e 52, quando a palavra do Senhor diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 40 do capítulo 2 de Lucas. Mas no versículo 51, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Vamos juntos no 52, quem abriu? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E um pouco atrás, era-lhes submisso. Era-lhes em tudo submisso.
Agora, no primeiro quadro que eu trago, a pergunta parece muito óbvia, mas ela precisa ser feita. Você acredita que esses mandamentos de honrar o pai, de obedecer os pais e de ensinar os filhos, de não irritar os filhos, são mandamentos fáceis de cumprir? A resposta também muito clara é: claro que não. Esses mandamentos não são fáceis de cumprir. Eu trago algumas razões. Veja a primeira: os efeitos da queda, e não apenas a primeira, mas a maior e a que comanda todas as demais razões pelas quais o mandamento da obediência, da honra aos pais, do ensinar os filhos e de não irritar os filhos, que a palavra do Senhor nos ordena hoje, a decadência moral por causa da queda faz com que todas as razões que eu vou citar aqui se tornem, de fato, algo muito real em nossos dias. Olha a outra razão que eu trago: a globalização e as mídias sociais. Na verdade, o efeito que faz com que as coisas se aproximem parece uma bênção para a Terra, né? Alguém que está aqui, de repente, pode chegar no Japão dentro de algumas horas, pode ir para os Estados Unidos dentro de menos horas ainda. Estava num dos módulos no doutorado, e aí foi então falado de um aluno que saiu do Japão para cursar aquele módulo, e aí então foi dito a quantidade de horas que ele havia feito de viagem de voo, e aí o professor estava então elogiando, mas aí de repente ele disse: mas tem alguém aqui que gasta mais tempo do que esse irmão que saiu do Japão para vir. É o irmão de Rondônia, apontando para nós, né, os irmãos de Rondônia, porque a gente gastava 24 horas em média para sair de casa, ir para Porto Velho, pegar o voo, fazer as pontes e chegar em São Paulo. Mas as aproximações, aquilo que faz as distâncias diminuírem, as mídias sociais, se você olhou recentemente numa imagem de WhatsApp que um filho estava perto do pai, e aí havia uma mensagem mais ou menos assim: alguém está chamando você para conversar, ou pedindo a sua amizade aqui, né? Porque é mais ou menos assim que faz as mídias sociais. Mas o filho estava do lado, querendo a amizade do pai, e o pai estava com o telefone na mão, né? Zapeando, ocupado demais. Agora os filhos aqui presentes vão discordar de mim, mas a recíproca também é verdadeira, né? Quando os filhos também estão zapeando, os pais ficam ali com desejo às vezes de conversar, de ter um momento, e as mídias sociais, elas têm afastado pessoas que estão perto, enquanto ela aproxima pessoas que estão distantes. Mas tem mais: secularização da família. Eu vou colocar várias aqui na tela, porque elas foram ditas já essa semana de uma outra forma. A relativização de pecados. Uma próxima: imediatização e pragmatismo. E aí agora eu quero falar das anteriores, né? Essa semana nós vimos os ismos, aquilo que desagrada a Deus, o machismo, o feminismo, o relativismo, o secularismo, o pragmatismo, o imediatismo. Tudo isso, querido, é para a gente lembrar. Pode ser que alguém aqui fale: mas tem vários ismos, né? Que talvez a finalidade dele é boa, mas esses aqui que nós estamos citando são aquilo que as famílias estão envolvidas e que tem afastado as famílias da presença do Senhor. E tem mais: a adultização da criança. Não é de hoje que a sociedade tem buscado fazer com que as crianças se tornem cada dia mais responsáveis, ou de repente dando a elas uma autoridade, uma autonomia que elas não podem. Cortella, um filósofo educacional, diz assim: é difícil pensar em autonomia quando, por exemplo, um pai chega num restaurante e pergunta para o filho: onde você quer sentar? O que você quer comer? Uma criança pequena demais para decidir essas coisas, quando que a família poderia sim, o pai e a mãe, decidir o lugar que vai sentar, começar a decisão do cardápio. Mas hoje já chega a ser algo grave dizer dessa forma, que o pai deveria escolher algumas coisas, a mãe deveria escolher, e não a criança, pois essa autonomia, quem garante que a criança está preparada para essa autonomia? Mas existe um outro problema, porque todos os filmes recentes, de animação e outros mais, mostram crianças com responsabilidade de adulto. Crianças que, rebelando-se contra seus pais, fazem algum projeto
de bastante proeza se transformam em heróis. Você viu Moana? Ela desobedece o pai e ela então vai ser uma heroína para salvar o mundo. E tem outros e outros e outros de crianças que se transformam em heróis, mesmo que desobedecendo aos seus pais. Tem mais, as leis que foram criadas no mundo e no Brasil que contradizem as Escrituras. Entre tantas, a lei contra a disciplina familiar. Foi até dado o nome de lei da palmada, se eu não estou enganado. E na verdade as Escrituras exigem que os pais disciplinem seus filhos e ainda afirma que essa disciplina livra os filhos da morte, mas as leis vêm contra as famílias. Por isso o mandamento de honrar, obedecer e de ensinar e de não irritar se transforma em mandamentos muito difíceis de serem cumpridos, não nos nossos dias somente, mas em todas as épocas. E tem mais, e por fim, uma sociedade e uma família que foi se afastando de Deus e da vontade de Deus. Por essa razão, o mandamento de obediência aos pais tem ficado cada dia mais difícil de cumprir. Eu queria, nessa noite ainda, trazer especificamente para os filhos o próximo slide, que diz que a desobediência não é vista por Deus de maneira nenhuma como algo que pode ser neutro, pode ser deixado sem uma repreensão. Na verdade, irmãos, há duras repreensões e advertências na palavra do Senhor contra a desobediência, contra filhos que desobedecem, que desonram seus pais. Para essa tarefa, eu quero convidar aqui à frente dois jovens, dois filhos. Se você vier prontamente para ler Romanos, pode colocar na tela Romanos 1 e ler 2 Timóteo 3. Aí você, dois jovens, duas adolescentes, pode vir aqui, nós vamos ler juntos esse texto, pode encontrar primeiro e vir. Se você não vier assim, eu vou chamar daí alguém, você vai ser convidado a vir aqui, ou ler aí mesmo do seu lugar, tá bom? O bom de vir aqui é que você lê no microfone, e aí você faz a sua voz ser também gravada aqui para o vídeo. Muito bem, a última parte agora, pode colocar por favor, é que em Efésios que lemos, em Colossenses, aqui a desobediência não permite que os filhos sejam bem-sucedidos, segundo as Escrituras, pois a obediência lhes dá o ser bem-sucedido, os faz estar recebendo benefícios de Deus. E também eu quero compartilhar sobre uma verdade teológica, sobre o não terão vida longa ou vida eterna. Eu coloquei como interrogação porque tem uma pergunta teológica que a gente precisa fazer para esse texto. Geralmente, quando a gente usa a expressão e viver dias longos, a gente sempre fala a respeito dos dias da pessoa, ou seja, a idade da pessoa, e é assim que a gente instrui mesmo. E de fato, numa grande medida é isso que acontece. Aquele que é obediente recebe essa bênção do Senhor de ser bem-sucedido e também de viver muitos dias sobre a terra. Agora, as Escrituras também quer dizer outra verdade teológica que nós vamos meditar sobre ela agora. Encontraram aí? Quem encontrou pode vir mais aqui à frente, só para poder pegar o microfone e poder comunicar para a igreja. O primeiro deles é Romanos 1, os versos 28, 29, 30 e 31, 32, do 28 ao 32. Tem outro microfone aqui, reverendo? Não, né? Se tivesse, a gente poderia levar lá. Pode vir. Vem dois já para ficar fortalecidos aí um com o outro. Aí, ó, maravilha, o casal. Fica aqui do meu lado aqui. Vamos lá então. Você que está com Romanos? Então vamos ler Romanos. E por havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma dissolução mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia.
Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Muito obrigado, e pela coragem merecem aplausos, irmãos. Podem? Obrigado, irmãos. Queridos, D.A. Carson, no comentário no uso do Antigo Testamento no Novo, edição Vida Nova, 2014, na página 1028, fala que, na verdade, como Efésios, a sua temática tem a ver com a nova criação em Cristo, então Paulo faz uma referência à vida eterna. E ele diz o seguinte: os filhos, cuja obediência aos pais tem origem no compromisso com o Senhor, viverão eternamente, não numa terra em particular, com fronteiras nacionais, como o antigo Israel, mas numa terra sem fronteiras, como Deus pretendia que fosse ao criá-la. Então, queridos, na verdade, a alusão feita aqui é que aqueles que mostram obediência aos seus pais, honram aos seus pais, eles também estão mostrando a sua salvação. Eles estão dando marcas de que são filhos eleitos do Senhor. O contrário disso seria uma marca de alguém não eleito. Mas você pergunta, um eleito desobedece? Sim, desobedece. Quantas vezes? Por causa da queda, por causa dos efeitos do pecado, mas não deveria nos agradar fazer a desobediência aos pais. Não nos deveria deixar sem nenhuma repreensão a desobediência aos pais, porque a desobediência aos pais é uma marca de quem não é salvo, ao passo de que a obediência aos pais é a marca de alguém que viverá eternamente, segundo D.A. Carson. Queridos, vamos de volta ao texto bíblico agora, nesse novo quadro, agora com um pouco das considerações de Hernandes Dias Lopes, quando ele diz assim: filhos, obedeçam e honrem seus pais. Eu agora vou entremear algumas das instruções de Hernandes Dias com as minhas, para dizer aos filhos. Depois a gente vai receber também, os pais receberão a sua orientação, a sua advertência, mas nesse momento preste muita atenção naquilo que a palavra do Senhor resume para você. Em primeiro lugar, a obediência aos pais, como disse agora anteriormente, aponta para a intensidade da obediência a Deus. À medida que um filho obedece aos seus pais, ela já demonstra o quanto ela obedece a Deus. E aqui, irmãos, não tem idade, desde pequeno, mais novinho, aquele que está começando, aprendendo as primeiras artimanhas, os primeiros artistas, as primeiras artes na casa. Quando você precisa disciplinar seus filhos, quando ele recebe aquela palavra, isso pode, desde essa idade tão pequena, até aquele dia que você não tem mais nem o pai, nem a mãe, nem um avô, nem uma avó, para você obedecer. E aí de fato é quando nós chegarmos na glória, que nós não teremos uma pessoa com maior autoridade do que nós para honrar ou para obedecer. Então, aponta, quando eu me submeto, como nós lemos hoje no início aqui desse dia, na liturgia, quando eu me submeto, eu então apresento a minha intensidade de devoção e obediência ao meu Deus. E mais, a obediência, além de tudo, ela é um bálsamo para os pais. Provérbios está cheio dessas recomendações de que o filho que ouve o pai, o filho que ouve a mãe, é um alento, é uma cura, é um bálsamo, ele traz um refrigério para a família. Mas o contrário disso, a Bíblia diz que é um tormento, que é um desalento, que causa males, não apenas
no ouvido do pai que ouviu uma palavra dura do filho, não apenas no coração do pai, mas na alma, lá dentro, a amargura. Muitos pais passam a sofrer essas enfermidades dos nossos dias, de estresse, de depressões, de tristezas profundas, de colesterol, de tantas outras coisas que vai ao coração dos pais, pais que morrem infartados porque os seus filhos foram crescendo em desobediência e falta de honra. Pais que passam a ter na sua própria saúde, no seu próprio corpo físico, algumas das intempéries por causa da desobediência dos filhos. Tem mais, a ideia de preferir em honra seus pais. Talvez nos nossos dias os filhos chegam a brincar com isso. Se você chegar com uma bandeja e tiver ali, de repente, algo que o pai goste de tomar, seja um suco, um refrigerante, uma água, e tiver só que dê para os adultos, e se tiver um filho por perto, ele ataca, ele avança ali naquele copo que é do seu pai e da sua mãe, e até com um ar de brincadeira, ele deixa de honrar o pai e a mãe. Nos nossos dias está cheio disso. Se houver só um, você deveria dar honra para o seu pai e para a sua mãe. Você deveria dar honra para o seu pai e sua mãe na fila. E nos nossos dias isso tem ficado tão banal. Tem se brincado com a desonra aos pais. E nós devíamos voltar às Escrituras e ver que a honra aos pais também significa as coisas mínimas. Tem mais. Cuide dos seus pais na velhice. Tem famílias que têm achado muito comum a transferir a responsabilidade dos pais quando eles chegam na idade mais avançada. E o filho que honra o seu pai, ele deveria cuidar do seu pai, deveria cuidar inclusive financeiramente do seu pai e da sua mãe. Tem mais, valorize o legado dos seus pais. Quantas e quantas histórias de filhos que desperdiçaram tudo, que abandonaram, que jogaram fora o que o pai conquistou com tanto suor, com tanto esforço. O filho deveria honrar com toda a intensidade aquilo que o pai lhe deu, a herança que o pai deixou, aquilo que o pai zelou por construir. O filho deveria, segundo as Escrituras, na honra aos pais, deveria levar o nome, perpetuar o nome do pai e da sua mãe, durante muitos anos, fazer com que ficasse por muitos anos. Tem mais, seja agradecido pelos seus pais. Talvez, passando por uma fase de pré-adolescência ou adolescência, o filho esquece um pouco da gratidão e ele está, de fato, consumido por todas as questões da adolescência. Mesmo assim, é possível encontrar adolescentes, eu creio que aqui nessa igreja está cheio deles, que são agradecidos a Deus pelos seus pais. Mas é bom ver que alguns filhos que esqueceram de agradecer pelos seus pais, esqueceram de amar de maneira tão afetuosa e tão intensa os seus pais, com gratidão, eles fazem isso quando na juventude ou depois de constituir família, eles percebem o quanto foi necessário o seu pai e a sua mãe na sua vida. E por fim, nessa tela, lembre-se que Deus garantiu promessas aos filhos obedientes. Essas promessas que nós lemos nessa noite. É o primeiro mandamento que teve uma promessa atrelada. Se você honrar e se você obedecer, prolongarão os seus dias sobre a terra, sejam os dias literais aqui, sejam a questão da vida eterna que está unida ao fato de você obedecer aos pais, e nisso você diz o quanto você obedece a Deus, mas também de ser bem sucedido em tudo que você fizer. Eis as promessas do Senhor. Mas é claro que Hernandes Dias Lopes não ficaria no texto apenas falando com os pais, com os filhos, perdão, mas também com os pais, quando ele diz: pais, para que seu filho obedeça de maneira mais eficiente o mandamento da honra e da obediência, não irritem seus filhos. Vamos pensar nas possibilidades de irritação aqui. Os filhos vão concordar, só que eles não falem, por favor, para não envergonhar aqui os pais, Mas você vai concordar com várias dessas questões que Hernandes Dias Lopes colocou. Primeiro, quando um pai vive de modo inconsistente, ora ele está com humor, ora com outro, ora ele está decidindo uma coisa, depois ele decide outra, o filho fica ali meio perdido, não vê consistência nessa família, nos seus pais, e por isso causa irritação nos seus filhos. Tem mais, quando os pais tratam com autoritarismo, perde a perspectiva da autoridade, da disciplina bíblica, e passa a fazer uma disciplina com muito excessivo rigor, de modo a, muitas vezes, até mesmo ferir seus filhos, de modo que isso causa também uma irritação nos filhos. Falam e não praticam.
pregam e não vivem. Faça o que eu estou dizendo, mas não faça o que eu estou fazendo. Isso irrita os filhos. Usam 2 pesos e 2 medidas. Tem, para algumas questões, ele age de um jeito, mas de repente ele muda, dependendo do filho que é. E eu já coloco a outra imagem aqui, que é, prefere um filho em detrimento do outro. Né? O filho percebe que o pai e a mãe têm uma certa, né, afinidade com alguém, porque de repente tudo é mais para aquele filho. Isso é um perigo, isso irrita muito os seus filhos. E, principalmente, nunca compare seus filhos. Van Groningen tem um irmão que casou numa família de gêmeas. Ele casou com uma das gêmeas de uma família. E aí ele falou assim, certa vez, olha, eu precisei casar com uma pessoa gêmea para descobrir que mesmo os gêmeos mais idênticos são totalmente diferentes. E é verdade. Nunca compare filhos. Eles são diferentes. E eles não gostam de ser comparados. Isso irrita os filhos. Tem mais. Não disciplinam adequadamente. Como mosquitos engolem camelos. Excessivamente rígidos com algumas coisas secundárias que não têm tanto valor, mas deixa passar de largo algumas coisas cruciais, importantes, princípios inegociáveis. Isso irrita muitos filhos. Humilham os filhos em público. Aqui não é só humilhação do pai que quer levar o filho até a porta da escola, o papai que ainda quer pegar na mão do filho. Não é essa humilhação, não. É algumas outras, né, que você sabe muito bem, papai, que seu filho já falou que ele não gosta, sua filha já falou que não gosta, e você continua fazendo. Isso irrita seus filhos também. E aqui nessa última palavra, não estabelecem limites coerentes. Filhos precisam de limites, eles esperam que os pais lhes dêem limites, né? Tem pais que estão esperando, passando o tempo, achando que o filho não quer, né? O filho precisa dessas cercas, porque para ele essas cercas, que são os limites impostos pela família, é a sua proteção. Quando não tem, e ele é solto na sua própria vontade, as suas próprias decisões, então ele não está satisfeito. Isso muitas vezes causa irritação e causa tristeza e pode causar depressões nos filhos, quando eles não têm os limites colocados pela família. Queridos, há uma verdade teológica profunda no que nós falamos essa semana. Quero que você leia comigo essa frase de Van Groningen. Vamos juntos? As crianças que nascem em lares cristãos são filhos da aliança. Eu ia trazer outro livro aqui, não trouxe, que trata da salvação, né? Das crianças. Seriam as crianças salvas? Sobre esse assunto tem uma série de livros, e eu então, num estudo dirigido, o último trabalho que eu fiz para o doutorado foi esse trabalho antes da tese, e eu discordo, apesar desse livro ser de um autor, né, bem renomado e ser publicado no Brasil pela editora Fiel, eu discordo de um ponto onde ele coloca que os filhos dos crentes têm que ser tão instigados a ter o momento exato da sua conversão quanto o filho do ímpio. Tão instigados a ter um dia certo onde ele se converteu ao Senhor Jesus do que o filho do ímpio. Na verdade, os filhos dos crentes, as Escrituras têm nos orientado que eles fazem parte da família da aliança. E por fazerem parte da família da aliança, o que o pai precisa, na verdade, é evidenciar cada dia a obediência desse filho aos pais, a obediência a Deus e o comprometimento desse filho com Deus. Então eu pego um outro autor que diz exatamente isso, que diz que à medida que o filho vai crescendo, a filha vai crescendo, você vai vendo as características da salvação ali. Se o seu filho está crescendo e vai demonstrando essa intimidade com Deus, não há que dizer que seu filho ainda não é salvo. Não há que dizer que seu filho ainda precisa de ir num dia específico, num lugar, numa igreja, num trabalho e levantar as mãos entregando-se pela primeira vez ao Senhor Jesus. Seus filhos, filhos nascidos na igreja, filhos dos lares cristãos, que estão pregando o evangelho em tudo o que fazem, são filhos da aliança, e o que você precisa então é ir percebendo essa salvação desenvolvida no seu filho. Mas se você perceber que não há desenvolvimento de salvação, então continue pregando o evangelho. Na verdade, o crente nunca deveria parar de pregar e ouvir o evangelho. Essa é uma verdade, irmãos, absoluta para nós, porque toda vez que a gente vê o evangelho, aquele hino só em Jesus, eu falei essa semana, ele prega o evangelho de uma maneira tão profunda, e nós deveríamos cantar hinos assim, e pregar o evangelho sempre, não apenas para o ímpio, mas para a igreja, para que a igreja continue tomando
uma noção, à medida do pecado, da vileza do seu coração, e o quanto nós precisamos de Deus, e o quanto nós precisamos de Jesus. Quero prosseguir aqui, e entendendo um pouco mais do que é ser filhos da aliança. Filhos da aliança quer dizer que esses filhos são reivindicados por Jesus. Jesus os identificou como filhos do reino, o reino pertence a eles, e eles pertencem ao reino. Isso diz Vangrone também. Então, Jesus certa vez vai dizer de maneira categórica de que a elas pertence o reino dos céus. E Jesus vai fazer essa reivindicação de que as crianças do reino, são de Jesus, pertencem ao reino de Deus. Por isso, queridos, eu resumo em dizer que os filhos da aliança também, tanto quanto pertencem ao reino dos céus, pertence também à igreja militante, que é o próximo slide. Ela pertence à igreja visível, tanto quanto ela pertence à igreja invisível. Por isso, então, elas devem ser batizadas segundo a nossa confissão de fé. Segundo o breve catecismo de Westminster, a pergunta 95, a quem deve ser ministrado o batismo? O batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível, enquanto não professarem sua fé em Cristo Jesus e a obediência a Ele. Vamos ler juntos esse texto em negrito? Mas, vamos lá, vamos esperar um pouquinho mais, pode colocar. Agora o negrito aí embaixo. Mas os filhos daqueles que são membros da igreja visível devem ser batizados. Eu coloquei o versículo principal, que tem vários, na citação da própria confissão de fé e do breve catecismo, mas esse versículo de Atos, ele resume bem a ideia de que aos filhos pertence a mesma aliança que pertence aos pais. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Atos capítulo 2, versículo 39, a parte A. Mas ainda há uma ordem de Deus, ainda aqui agora nessa próxima tela, um pouco do que Hernandes Dias se colocou na sua pressuposição de que os filhos e os pais estão juntos para obedecer esse mandamento. E a primeira parte do mandamento para os pais é num sentido negativo, não irritem. Está numa característica de negativo, a primeira palavra ali é não irritem seus filhos. Mas agora a característica aqui é positiva. Pais, instrua seus filhos, mas admoestai-os, mas ensinai-os. Então, o que Hernandes Dias propõe? Que os pais estão ensinando seus filhos de maneira muito eficiente quando eles amam a Deus com toda a intensidade, pois o amor que eles vêem nos seus pais por Deus faz com que eles também sejam instruídos mesmo sem palavras. Mas também, quando os pais se amam de maneira firme e sincera, é muito comum os filhos, quando vê um beijo do pai e da mãe, aquele beijão gostoso assim na boca, os filhos falam, eca, Mas não para de fazer isso não. Não para de fazer isso não. Se você é casado, demonstre o tanto que você ama a sua esposa na frente dos filhos. Isso dá segurança para os filhos. Ali eles estão expressando a coisa de criança, de fato, e se algumas outras intimidades de fato não faça na frente dos filhos, várias outras não faça de forma nenhuma, nem de brincadeira, mas algumas expressões do seu amor, marido e mulher, devem ser expressados junto com seus filhos, para que eles vejam que vocês se amam de verdade. Mas não apenas essa que eu citei, mas de fato o seu compromisso com a sua esposa, o seu compromisso para com o seu marido de maneira firme e sincero. Os filhos também estão aprendendo com isso, e eles vão amar as suas futuras famílias tanto quanto você ama a sua família hoje. Os pais estão ensinando os filhos quando eles criam os filhos no temor de Deus, e eu coloquei essa frase dessa maneira: criam nos filhos o temor de Deus. Isso com todas aquelas ações que são bênçãos de Deus, que são meios de graça de Deus para nós, por meio da oração, por meio do estudo da palavra, do culto doméstico, tantos outros meios de graça. Ensine seus filhos o temor de Deus. Ainda mais, os pais estão ensinando seus filhos quando forjam nesses filhos o caráter de Cristo, por meio do próprio exemplo. Os filhos estão vendo que seu pai, ele tenta todo dia imitar Jesus,
vê que sua mãe tenta todos os dias se conformar mais à imagem de Cristo. Os pais estão ensinando seus filhos quando os protegem. Aqui o exemplo citado, né, por Van Groningen foi o exemplo de Jó, porque de fato Jó protegia não apenas literalmente, fisicamente, mas protegia seus filhos espiritualmente sempre. Pais, protejam seus filhos, orem por eles, mesmo quando eles estão dormindo, vá no quarto com eles, ore por eles. Tem o costume, minha esposa tem um costume bendito, né, de passar a porta do quarto das nossas filhas de manhã ao sair para o trabalho e orar ali em frente à porta do quarto pelas nossas filhas. Desenvolva alguns hábitos de oração pelos seus filhos, proteja seus filhos, cerque seus filhos. Van Groningen diz que é na família, Hernandes Dias Lopes diz que é na família que está a base da sociedade, pois se a família fracassa em sua missão, a nação mergulha num pântano de corrupção. Agora eu trago uma instrução, irmãos, de amabilidade, de amor. Hendricks diz que porque os discípulos de Jesus seguiam Jesus, qual é a razão de seguirem tão intensamente, tão prontamente a Jesus? É muito simples, segundo Hendricks. Jesus os amava. Os evangelhos afirmam esse amor. Todas as pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças, sentem-se atraídas para uma pessoa que as ama. Todo mundo quer ficar perto de alguém que ama. Eu queria que nós observássemos como era a instrução do Senhor para a igreja do Antigo Testamento. Nós vamos ler bem rapidamente os textos, você conhece bem, eles estão na tela, diz assim: pois são os mandamentos estes, pois são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Um pouco mais adiante: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu queria que dois irmãos aqui tentassem dizer uma ação prática agora, muito prática na sua casa, que você faz em relação a esse mandamento, esses últimos versículos, versículos 7 e 9 de Deuteronômio 6. Alguma coisa prática, assim, você pode falar com uma, duas palavras. Eu em casa, para ajudar a inculcar nos meus filhos, para ajudar a escrever nesses umbrais, né, pôr por frontal dos seus olhos, o que eu faço para os meus filhos? Um ou dois irmãos. E é verdade, o irmão Fábio já deu vários testemunhos em vários momentos que a gente esteve junto de culto doméstico. E como que, ou pelo catecismo, ou por qualquer outra, pelas lições, ele consegue desenvolver esse hábito na sua família. Isso ele está inculcando nos seus filhos a respeito de Deus. Tem mais? Mais alguém? Perfeitamente. Quando você tem um hábito de todas as vezes que comer, não apenas em casa, né, presbítero? Mas num restaurante, na lanchonete, não tenha vergonha. Desenvolva um hábito que seu filho vai prezar por toda a vida dele. Vai falar: meu pai me inculcava, ele me ensinava o temor de Deus em todos os lugares que a gente estava. Tem mais algum? Papéis, impressões, vi isso em várias casas, nos quartos, com versículos da Bíblia. Tem adolescentes que gostam disso até hoje. Põe nos seus guarda-roupas, nos espelhos, alguns versículos, e ali ela medita, né, constantemente sobre aqueles versículos.
um cada dia que pode estar lá na sua mesa, né, da cozinha. Lá em casa tem lá, né, o nosso devocional, e ali está a oportunidade, tanto nossa, de nós fazermos, mas as próprias filhas de folhearem ali e descobrirem ali algumas verdades importantes das Sagradas Escrituras. Voltemos aqui às Escrituras. Sabe, irmãos, no Antigo Testamento, em resumo, então, a ordem de Deus era para que ouvisse os pais, guardassem, aprendessem, né? Aprender para eles mesmos, mas também praticassem através do quê? Do ensino. Eu queria pensar com você como que é a família do Novo Testamento. Observe um pouco. Vamos dar um exemplo aqui, porque o cristianismo segue os mesmos princípios do judaísmo. E eu vou ler esse texto aqui de Timóteo, 2 Timóteo 1, versículos 3 a 5. Vamos juntos? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Veja que no Novo Testamento a igreja está vivendo os mesmos princípios. Os apóstolos e a igreja primitiva tinham a didaquê, que era uma instrução para as crianças. A nossa confissão de fé, pela sua robustez e até pela complexidade da leitura, os teólogos pensaram numa leitura mais fácil para instruir crianças e fizeram o breve catecismo. Em todos os tempos, a igreja do Senhor Jesus se preocupou em transmitir para os filhos, para as crianças. Eis um questionamento, queridos. A família pode falhar? Em todos os tempos ela falhou. Em Juízes 2:10, eu vou ler só a primeira parte, diz assim: foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Juízes 2:10. Uma geração. Bastou os filhos daqueles que chegaram na terra de Canaã nascerem, crescerem e já não conheciam mais o Senhor e nem as obras que Deus havia feito. Falham, as famílias falham. Família da aliança falha. Mas nós podemos, queridos, Van Groningen vai dar algumas dicas agora, e umas instruções, né, advertências para nós, como que a nossa geração pode ser diferente. Porque teologicamente nós podemos instruir nossos filhos segundo a vontade de Deus, ensinar aos filhos, isso como o melhor caminho, ensinando aos filhos os mandatos de Deus. Vamos ver esses mandatos do Senhor. Em primeiro lugar, ensinemos aos nossos filhos o mandato espiritual. O mandato espiritual, irmãos, ele tem a seguinte premissa, eu vou resumir mesmo aqui, mas se você quiser conhecer mais, pergunte para um seminarista. O seminarista está aí cheio de instrução para te ajudar, dá dicas para você de livros, mas quero dizer para você que todas as teologias sistemáticas vai ter as considerações sobre os mandatos, e você pode então se instruir do que você pode ensinar para os seus filhos. O mandato espiritual, irmãos, ele pressupõe, agora vamos então aos resumos, que Adão andava e falava com Deus. O homem criado, né, ele tinha uma intimidade com Deus. Dessa mesma forma, Deus deseja caminhar conosco, e Deus deseja falar, conversar conosco. Foi isso que um dia Samuel precisou descobrir. Quando Deus diz: Samuel, Samuel, e ele corre a Eli, depois da terceira vez, Eli fala assim: olha, é Deus que quer falar contigo. Deus quer falar com os nossos filhos, pela palavra. Ajude seus filhos a perceber que o culto é a oportunidade que ele tem de ouvir a voz de Deus. Quando mais criança, as igrejas que têm o culto infantil, a sala, né, anexa ao culto, faça todo o esforço para que essa igreja tenha ali naquele lugar a melhor pessoa da igreja para instruir nossos filhos, para que essa pessoa bem instruída continue ensinando a intimidade de Deus, a adoração a Deus. Seus filhos precisam estar na casa de Deus. Seus filhos precisam entender, nossos filhos precisam entender que Deus quer um relacionamento pessoal conosco. Deus não é Deus de relacionamento impessoal, né, algo longe, distante, não. Isaías vai dizer que Ele é Deus alto, que mora nos lugares altos,
mas Ele também é Deus que mora conosco, mora com o abatido e contrito. Ele é um Deus imanente, tanto quanto é um Deus transcendente. Deus criou o homem perfeito e santo para a santidade. Tem mais, o homem caiu em desobediência. Isso faz parte do mandato espiritual, que os nossos filhos entendam o Evangelho, entendendo da perfeição que Deus nos criou para a santidade, mas também entendendo que nós caímos. E pelos nossos pais, nós somos hoje, nossos pais, os primeiros pais, nós somos agora afastados de Deus por causa do pecado, pela desobediência. E todos agora que nascem em pecado. E nós dependemos inteiramente da graça de Deus. E nós dependemos e precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar os nossos pecados ao Senhor. E nós precisamos desenvolver um espírito de intensa adoração, quer na igreja, quer em casa, quer no trabalho, nos estudos. Nossos filhos não podem ter coragem de orar na mesa, como o presbítero nessa noite disse, na mesa de casa, a oração de gratidão pelo alimento, mas ter vergonha na escola, ter vergonha na lanchonete, no restaurante. Nossos filhos precisam ter a mesma coragem de adorar o Senhor, de agradecer o Senhor em todo o tempo. Mas também, irmãos, é preciso que nós ensinemos aos nossos filhos o mandato social. O mandato social implica em que Deus disse que não é bom que o homem fique só. Deus instituiu o casamento, a família. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher para se tornar os dois uma só carne. Ele deixa o pai e mãe. E é interessante aqui no mandato social explicar desde cedo que filhos, com exceção daqueles que têm o dom do celibato, os filhos precisam deixar pai e mãe. Isso é bom, essa instrução para o pai ouvir sempre que o filho um dia vai deixar a casa, e para os filhos saber que um dia eles precisam deixar a casa. Senão nós vamos ter aí muitos e muitos lares com filhos de 30 anos, 40 anos, solteiros, sem o dom do celibato, mas simplesmente porque não foi bem instruído, não teve dos pais a instrução correta, ou a igreja não ajudou, que o filho precisa deixar o pai e a mãe, e ter uma unidade. Essa unidade, irmãos, de verdade. Essa semana foi bem massivo a ideia de que o homem tem que ser homem, e a mulher, mulher de verdade, né? Homem de verdade, mulher auxiliadora idônea, em tudo, e unidade em tudo. E mais, marido e mulher sendo uma só carne mesmo. Marido e mulher frutíferos. Os filhos precisam saber disso, que é desejo de Deus que eles tenham filhos. Se Deus não der a eles filhos naturais, Deus dará por adoção. Van Groningen fala de 8 filhos que ele tem, e um deles não pôde ter filhos naturais, mas já tinha dado, quando ele escreveu esse livro, 3 netos por adoção. E ele disse: nós consideramos esses netos tanto quanto fosse da nossa carne, da nossa família, estão registrados na família e são da família. O lar, um lugar mais importante do mundo, aquele lugar gostoso, onde sempre o filho vai querer voltar. O filho sempre vai querer voltar. Vai estudar fora, vai estudar longe, mas ele quer voltar para casa, porque ali é um lugar agradável de se estar. E aí, como eu já disse, homem sendo homem de verdade, mulher auxiliando de maneira idônea, filhos que obedeçam e honrem, e um amor familiar que causa um testemunho eficaz na sociedade. Esse testemunho do amor da família, tem famílias, né? Minha mãe falava de uma família que onde as pessoas chegavam e ficavam preocupadas se ali morava mesmo pessoas, se tinha gente ali, se as pessoas ficavam todo o tempo fora, porque era uma família agradável e silenciosa. Nem sempre é assim, né? Nem sempre a família é um lugar de muito silêncio, de muita harmonia, mas cuidem para que a sua família tenha a melhor harmonia que você consegue desenvolver, para que as pessoas possam olhar, os seus vizinhos possam contemplar, possam ouvir e saber que vocês amam a Deus. Queria também trazer agora que nós precisamos ensinar nossos filhos o mandato cultural. Vou fazer brevemente aqui, já foi falado essa semana de maneira bem intensa também, da ideia de ser vice-regente, o domínio que o homem exerce sobre a natureza, sobre a criação, desde o primeiro dia, o cultivo e o zelo pela terra, a produção, né, os potenciais que nossos filhos podem desenvolver para cuidar da terra e cultivar a terra, o nominar os seres criados, né, os filhos até hoje estão envolvidos com as ciências
E à medida que os filhos vão desenvolvendo, eles vão entendendo novas tecnologias e eles acabam entendendo um pouco do que é esse nominar os seres, né? Eles não conheciam aquela ciência, eles não conheciam aquela matéria, eles não conheciam aquele conteúdo escolar, e de repente então ele vai aos estudos e vai prolongando nos estudos e vai conhecendo mais, e Deus deseja que nós entendamos isso, o trabalho que dignifica o homem, aquele afloramento da potencialidade dos nossos filhos, segundo a vontade de Deus, você ajudando o seu filho a entender para que ele está nessa terra, para que propósito, para que trabalho, para que objetivo, onde ele vai poder atuar melhor, quais as aptidões, quais os dons que Deus lhe deu. Ajude seu filho e sua filha a descobrir isso, né? Se preciso for, encaminhe ele a pessoas da igreja que têm maior instrução nessa área, de descobrir dons, de descobrir vocações. Ajude seu filho a ir para testes vocacionais, onde ele descubra as suas potencialidades. Alimentar-se adequadamente é um desejo de Deus também no mandato cultural. Preservar a natureza e não apenas entrar nessas ONGs que preservam por preservar, mas preservar para a glória de Deus, somente a Deus toda a glória. E lembrar de que todo trabalho, todo negócio, toda política, educação, lazer, tudo o que nós fazemos, segundo a 1 de Coríntios 10:31, deve ser para a glória de Deus. Na prática, o que Deus requer de nós é que nós modelemos os filhos. E aqui agora está aquilo que os irmãos falaram e outros já têm na sua mente, o que já fazem. Lendo a Bíblia, investindo no seu filho, orando com ele, por ele, ouvindo, parando para ouvir, parando para brincar, parando para aconselhar, elogiando sempre e publicamente, aconselhando e exortando no privado, mas elogiando publicamente seu filho. Faça o culto doméstico, leve-o à igreja, não irrite seu filho. E a igreja com isso, querido? A igreja não deve viver separada. Eu coloquei esses dois círculos aí, pois tem muitas famílias que vivem, em primeiro lugar, uma igreja em separado. No segundo quadro aí que foi colocado para você, a igreja e a família estão vivendo juntos, trabalhando juntos. É um trabalho de cooperação. Igreja e os pais cooperando para a educação dos seus filhos. Eu coloquei um pouco mais do resumo agora rápido da igreja, porque na verdade o foco não é tratar do papel da igreja, embora nós precisamos entender que a igreja instrui os pais, é a igreja que está capacitando essa família, para que essa família, resgatada da sua responsabilidade de ensinar os seus filhos a temerem a Deus e temerem a palavra de Deus, obedecerem a Deus. É na igreja que o professor tem a responsabilidade de ensinar através da sua palavra e da sua influência, e não apenas o professor, mas aquele irmão, aquela irmã que vai também ao culto infantil. Ele não é um professor, ele não vai lá levar tarefinha para as crianças, mas ele vai ajudar essas crianças na sua adoração a Deus, dando a palavra de Deus, o alimento de Deus para os nossos filhos. Pois grande parte do nosso processo e o processo educativo para os nossos filhos acontece de maneira informal. Eu coloquei isso, irmãos, porque a gente precisa de bons modelos, diáconos exemplares, presbíteros modelares, igreja com liderança e adultos que sejam exemplos para os filhos, de modo que os nossos filhos, para onde eles olham, eles veem um bom exemplo. Eles olham para o lado de cá e ele vê, né, uma família bendita, que a protege, que cuida dele, para o outro lado também. Então, para todo lado que ele olha, ele tem alguém para se espelhar. Queridos, mas eu queria falar algo aqui que tem muita gente que vai gostar muito, e talvez a gente possa um dia prolongar mais nessa tarefa. A igreja precisa, e as famílias também, cuidar do filho adulto solteiro, do jovem solteiro e do adulto solteiro. Essa palestra nós gostaríamos muito que fosse ministrada por um pastor da nossa região, solteiro ainda, e ele então, vendo depois na escala, não quis nesse momento, mas com certeza ele vai preparar algo nesse sentido, pois já foi incentivado pelo seminário para fazê-lo. Mas então, irmãos, veja que tem um capítulo nesse livro, A Família da Aliança, específica para você, que é um jovem solteiro ou um adulto solteiro que ainda não se casou. Algumas verdades que nós precisamos considerar. Em primeiro lugar, o jovem solteiro ou adulto solteiro, ele pertence à família da aliança também. Então, isso aqui parece óbvio, mas nós precisamos entender que ele é parte da igreja. Sendo parte da igreja, tudo que
é decidido na igreja, precisa contemplá-los também. As decisões quanto a materiais da igreja, salas de aula, né, da igreja, revistas da igreja, orçamento da igreja, precisa ter. Você faz retiro para casais, você faz encontro para crianças, para adolescentes em separado, meninos e meninas, para jovens, mas e aquela palestra, e aquele encontro especificamente para os não casados, aqueles que esperam sua Rebeca? Falando em Rebeca e falando em Isaac, certa vez, eu presbítero ainda, seminarista, peguei aquela tendência de todo pastor de falar essa frase que eu acabei de falar, que Deus tem para você. E aí você que fala sobre Rebeca e Isaac, um dia você conversa com a minha esposa, se você está procurando. Por quê? Porque assim, depois que ela já aconselhou umas pessoas aí, as pessoas se casaram. Aí alguém ficou chamando ela de alguma coisa lá, né? Que tem um santo aí que diz que é casamenteiro, mas é brincadeira, tá? É só para dizer que a gente incentiva as pessoas nisso, né? A olharem às vezes muito mais perto. Olha, tem gente já olhando, né? Olhem aí, às vezes está mais perto do que você imagina. No meu caso estava. No meu caso estava muito perto. Crescemos juntos. Desde os 6 anos de idade eu conheço a minha amada. Aos 15 anos eu insisti tanto que ela permitiu por um tempo, depois nós terminamos, mas aos 19 nós pegamos firme para casar. Irmãos, aí uma irmã, ao final de uma pregação dessas que eu citei, que Deus tem o Isaac preparado para você e Deus tem uma Rebeca, a irmã chegou no final e falou assim: presbítero, você precisa lembrar que tem Ruth também. Irmãos, foi um tapa muito grande, né? Tinha Ruths também. Tinha, como que é, irmão? Né? Tem também. As Ruths, que ela estava dizendo assim, olha, que já foram casadas, mas elas estão separadas hoje, ou estão viúvas agora. Pessoas que estão carentes mesmo de um resgatador, de um Boaz. E eu passei a cuidar mais das minhas pregações daquele dia em diante. Graças a Deus, essa irmã já é casada, né, encontrou o seu Boaz, de fato, verdadeiramente o seu Boaz, porque resgatou aquela família em todos os aspectos. A última coisa que esse irmão resgatou foi uma terra de verdade, literal, dos filhos, da herança dos filhos dessa mulher, porque além dessa terra já lhe pertencer, ele precisou de comprar de novo a terra, uma parte da terra, para poder somar essa herança. Foi assim que ele continuou e está continuando a resgatar essa família. Literalmente. Literalmente. O adulto solteiro precisa entender que estar solteiro não é um estilo de vida nem inferior e nem superior. Há uma tendência moderna de dizer que ficar solteiro é muito superior. Você está com problema se você está procurando casamento. Alguns costumam chamar os recém-casados de amarrou, não sei o quê, se prendeu, né? Agora a sua corda, né, o laço, um monte de brincadeiras que tem para aquele que acabou de se casar. Casamento é uma bênção de Deus. Casamento é um presente de Deus. E o jovem solteiro, ele precisa entender que não é um status melhor do que os casados, mas também não é inferior, irmãos. Não deve ser, e a igreja precisa ajudar nisso. A igreja precisa ajudar os nossos jovens solteiros e os adultos solteiros a entenderem que eles não têm nada diminuído, nada que a igreja faça para os demais não possa fazer por eles. Só que tem algo que o Van Groening diz aqui, mas a sua esposa, essa próxima frase: Deus decide o tempo e o modo para que aqueles que ficam solteiros e para aqueles que se casam. Porque muitas pessoas procuram os pastores em crise sobre quando será, pastor? Quando será que Deus olhará para mim, olhará para aquele Isaac, para aquele Boaz, para aquela Rebeca, para aquela Ruth e vai fazer-nos, né, nos apresentar? Crises como a ideia de sentir que tem um dom do celibato e tem uma pressão muito grande da igreja ou da sociedade para se casar. Sentir que Deus está te chamando para viver, né, um serviço intenso a Ele de maneira solteira, como Paulo fez. Mas o próprio Paulo aconselhou o casamento, aconselhou para a santidade, aconselhou para tantas outras, né, motivações, que é preciso se casar, é necessário se casar, segundo o próprio apóstolo Paulo. Mas ele mesmo servia ao Senhor de modo bastante intenso, porque era ainda solteiro. Ou viúvo, como alguns teólogos costumam pensar.
mas solteiros não querem ser tratados nem aquém e nem além dos demais. Então eu falei de uma sala de aula, né? Tem solteiros que não querem ir para uma sala de aula, quando a sala de aula chama na igreja classe para solteiros. Ele não quer ir. Ele quer ir para outra lá, estudando sobre finanças, estudando sobre pós-modernismo, mídias, né? O jovem com Jesus. Ele não quer ir para aquela sala específica. Então a igreja precisa estar muito atenta e não forçar a juventude, não forçar o adulto solteiro, porque ele não quer ser tratado nem aquém e nem além dos demais. Se a igreja desenvolver essa sala e ele se dispor voluntariamente a ir, então que vá. Ele vai ser muito abençoado lá, mas não force e não irrite o jovem solteiro também, nesse aspecto de que ele sinta-se tratado de maneira desigual. E aqui, para nós concluirmos essa parte do filho adulto solteiro, solteiros devem contentar-se no Senhor e confiar nas promessas do Senhor. O contentamento Deus tem esse tempo agora para a minha vida de solteiro. Vai mudar. Mudou para o Paulão, mudou para o Evanderson, o doutor Evanderson, mudou para o reverendo Adilson, e mudou para cada um de nós. Então vai mudar a sua sorte também. Mudou para Ruth, mesmo depois de haver sido viúva, Deus mudou a sua sorte, lhe deu um resgatador, então vai mudar a sua. Não se exaspere, não se desespere, tudo no tempo de Deus. Agora, confie nas promessas de Deus. Se Ele quiser que você fique solteiro, solteira, Ele vai dar uma paz grande, tão profunda, que você vai se convencer e ajudar a convencer aqueles que fazem muita pressão para você. Mas, na normalidade, Deus instituiu o casamento, Deus instituiu o homem, instituiu a mulher para que ficassem juntos. Então, espere, confie que Deus está preparando, está moldando. Se você se apressar, pode ser que venha com alguma coisa sem terminar. Deixa Deus trabalhar direitinho nele e nela. Mesmo Deus trabalhando tanto como trabalha, e Deus é perfeito, né? Por causa do pecado, vai ter dificuldades depois para enfrentar, né? Vai ter lutas para enfrentar. Então, espere, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Eu achei que eu ouvi um amém tão grande agora. Amém? Amém. Vamos concluir, irmãos? Nós, os pais, precisamos levar nossos filhos a Cristo. Em resumo, dar a eles não apenas o pão que perece, mas o pão da vida. No livro Família, Projeto de Deus, Alvo de Satanás, se for para ter filhos e deixá-los sob a responsabilidade de outros, é melhor não tê-los. É duro isso, mas é verdade. Nós temos filhos para cuidar, para amar, para zelar, para proteger, para colocar limites, disciplinar e ainda não irritar. É isso que a palavra do Senhor nos diz. E ainda terminando essa tela, reverendo José Roberto diz, vamos juntos? Nossos filhos precisam mais de Jesus do que de roupas de grife, iPhones, iPads ou mesmo férias na Disney. Podemos dar tudo para os nossos filhos. Se não os levarmos a Jesus, fracassamos como pais e educadores cristãos. É verdade. Muitos pais estão correndo desesperadamente para dar coisas caras aos filhos. Estão se esquecendo do maior e melhor presente que o filho precisa, mesmo que ele queira também os outros, né? Mesmo que ele queira os outros presentes também. Mas ele também precisa de Jesus e desse Jesus, desse Evangelho de Cristo Jesus, que transforma a sua vida, que o ajude também na transformação da sua própria família no futuro. Conclusão ainda, agora, nós os filhos, e aqui para todas as idades, precisamos honrar nossos pais, obedecê-los em tudo, pois isso agrada a Deus, glorifica a Deus. Vamos juntos nessas 3 frases. Obediência e honra aos pais indicam a intensidade do nosso amor a Deus. Próximo. Obedecer nem sempre é fácil, mas é o que Deus requer de cada filho. E ainda, o mandamento de Deus foi acompanhado de lindas promessas para você e para mim. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Cristo Jesus, a Tua palavra, que é bendita, santa e perfeita, nos falou esta noite. Os ensinos, em alguns autores que nós pegamos instruções, referências,
mas especialmente referendados pelas Escrituras, nós entendemos que o Senhor deseja que cada um de nós, como filhos, honremos os nossos pais, obedeçamos nossos pais, pois isso agrada o Senhor, isso glorifica o Senhor. A honra aos pais, a obediência aos pais indica o quanto nós amamos o Senhor. Dizer que nós amamos a Deus e nós desobedecemos os pais, não honramos os pais, nós nos fazemos mentirosos. E a Tua palavra, então, nos exorta a cuidarmos disso. Pai, nós também oramos, porque ao mesmo tempo que os filhos têm essa ordem tão maravilhosa, com promessas tão lindas e especiais, o Senhor também pede aos pais que colaborem para que os filhos obedeçam aos pais no Senhor. E os pais façam isso, em primeiro lugar, não irritando os seus filhos, não provocando os seus filhos à ira, mas ao mesmo tempo ensinando, admoestando os seus filhos no temor do Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque nós temos necessidade disso, nós precisamos disso. E nós oramos agradecidos por mais essa instrução hoje, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém.